Hoje vamos recapitular o filme chamado Missão Marte. O filme começa em uma festa para Luke Graham, líder da missão Mars One, prestes a partir para Marte. Sabendo que ficará longe de sua esposa e de seu filho Bob por muito tempo, ele tenta animar o garoto. O comandante Woody Blake e sua esposa, Terry Pfizer, também estão presentes e aproveitam o evento enquanto discutem a futura missão Mars 2, que será lançada após a primeira. Jim McConnell, um astronauta que recentemente perdeu a esposa, chega para parabenizar Luke. Mais tarde, Jim se reúne com Luke e Woody. O clima oscila entre diversão e tristeza quando a perda de Jim é mencionada. Luke expressa culpa por Jim não estar liderando a missão, mas Jim o incentiva a aproveitar a oportunidade. 13 meses depois, Luke e sua equipe estão em Marte, realizando pesquisas na região de Sidônia. Enquanto um pequeno astromóvel explora a área, Luke está coletando amostras de uma grande rocha. Ele é chamado de volta à nave quando a equipe detecta uma luz branca brilhante visível a 16 quilômetros de distância. Embora Luke suspeite que seja gelo, a equipe não concorda. Ele sugere enviar os dados para a Estação Espacial Internacional, onde Jim atua como observador. Luke relata que a luz pode ser causada por uma coluna geotérmica subsuperficial de água, algo potencialmente valioso para a colonização humana no futuro. A equipe em Marte se aproxima da anomalia quando começa a ouvir um som estranho e grave, que inicialmente confundem com interferência do robô. Ao ligarem o radar, descobrem a presença de metal sob toda a montanha. Decidem aumentar a potência do radar para analisar melhor, mas o sinal é interrompido, deixando-os intrigados. De repente, um redemoinho gigantesco surge ao redor da montanha e parece perseguir os astronautas de forma deliberada. O redemoinho mata a equipe, lançando pedras que atingem alguns deles fatalmente. Quando o vórtice finalmente desaparece, revela-se que a montanha é, na verdade, um rosto humanoide gigante. Um pulso eletromagnético gerado pelo evento catastrófico foi detectado por uma estação espacial próxima à Terra. Jim informa Woody e sua equipe, recém-chegados à estação no ônibus espacial Mars 2, sobre o desastre. Ele revela que um sinal de socorro fraco foi recebido da base da missão Mars One, contendo um vídeo curto de Luke. Na mensagem, Luke descreve os eventos e menciona que sua equipe morreu antes da transmissão ser cortada. Acreditando que Luke está vivo, Jim e Woody convencem o líder da estação a autorizar uma missão de resgate, reutilizando a nave espacial Mars 2. Woody defende que Jim participe da missão, conseguindo permissão para incluí-lo na tripulação. Após 173 dias de viagem, Woody detecta uma tempestade de poeira indo em direção ao acampamento da expedição Mars One. Ele alerta Jim de que precisam adiantar o cronograma, pois a tempestade pode cobrir Marte por um ano inteiro. Quando os dados do satélite chegam, descobrem que a nave Mars One está intacta e há 3 túmulos próximos, sugerindo que Luke pode estar vivo. Ao escanear o local, detectam uma interferência incomum, e Woody descarta a hipótese de um terremoto de 6 meses atrás como causa, enquanto Jim acredita que se trata de algo mais. Após receberem permissão para pousar, Jim reflete sobre sua falecida esposa, que sonhava com Marte e acreditava que algo extraordinário estava lá. Determinado, ele agora busca as respostas que ela desejava. A 1 hora da entrada em órbita de Marte, os astronautas realizam verificações finais. Durante o procedimento, micrometeoritos atingem a nave, quebram o vidro e ferem a mão de Phil. A tripulação descobre uma falha no sistema primário e uma queda de pressão causada por um buraco na nave. Woody localiza e conserta o primeiro dano rapidamente, mas a pressão continua caindo, indicando outros vazamentos. Para identificar os buracos, a equipe libera um líquido que flutua até a área danificada. Enquanto a pressão despenca e Jim quase perde a consciência, Woody consegue selar o buraco a tempo, estabilizando o ambiente. Embora Woody queira inspecionar toda a nave, a proximidade da entrada em órbita o obriga a retornar rapidamente. Phil liga o motor e ativa a injeção de combustível, mas uma brecha na linha provoca o vazamento de combustível para o espaço como Woody temia. Sem perceber o problema, a equipe inicia a contagem regressiva e Phil aciona o motor. O combustível se inflama, danificando a nave e inutilizando os sistemas, o que a faz começar a cair na atmosfera, com apenas 3 minutos
minutos antes de ser destruída. Em meio ao pânico, a tripulação percebe que o módulo de suprimentos deixado em órbita pela Mars One está a apenas 1 quilômetro. Rapidamente, eles se preparam para uma caminhada espacial em uma tentativa desesperada de alcançá-lo. Fora da nave, a tripulação percebe que o módulo de suprimentos está se movendo mais rápido do que esperavam. Woody decide usar seu foguete para alcançá-lo e fixar um cabo. Porém, o combustível acaba, e ele muda para o modo de voo autônomo, sem propulsão. Aproximando-se em alta velocidade, Woody bate no módulo, mas consegue prender o cabo. No entanto, ele perde o controle, é arremessado para longe e começa a cair em direção a Marte. Sem o sistema autônomo funcionando, Woody não pode alterar sua rota. A equipe quer resgatá-lo, mas ele os impede, explicando que os foguetes não têm combustível suficiente para a ida e volta. Enquanto a tripulação se fixa no módulo, Terry, desesperada, desconecta seu cabo e tenta salvar Woody, mesmo contra suas instruções. Ela lança um cabo, mas o cabo é curto e Woody já está longe demais. Antes que Terry tente novamente, Woody, sabendo que ela não poderia voltar se tentasse novamente, declara seu amor e remove o capacete, morrendo instantaneamente. Terry, devastada, quase entra em colapso, mas Jim a ajuda a se recompor. A Estação Espacial Internacional perdeu contato com a Mars 2, levando a equipe a acreditar que a tripulação não sobreviveu. No entanto, recebem dados indicando que o módulo de suprimentos em órbita pousou em Marte, e o comandante conclui que apenas Jim poderia ter realizado essa manobra. Após pousar em Marte, a tripulação fixa a bandeira da equipe anterior e segue em direção à primeira nave de expedição. Eles a encontram rapidamente e começam a explorá-la em busca de pistas. Jim entra na estufa e percebe que alguém esteve ali, pois todos os instrumentos estão ligados e as plantas estão vivas. De repente, ele é atacado por Luke, que acredita que Jim é uma alucinação. Jim o traz de volta à realidade ao falar sobre sua família e relembrar memórias antigas, o que acalma Luke. Quando ele volta aos sentidos, Luke chora de alegria ao ver seus amigos, mas o clima muda ao ouvir sobre Woody. A equipe pergunta o que aconteceu e Luke responde que algo explodiu do topo da montanha e destruiu tudo. Ele acredita ter sobrevivido por um motivo, como se fosse o escolhido para resolver o mistério. Luke leva a equipe aos locais de sepultamento e Jim percebe uma grande tempestade se aproximando. Luke explica que a tempestade, originada na Montanha Misteriosa, está ali há muito tempo. Diante disso, a equipe precisa voltar à nave. Luke tenta explicar o mistério que precisa resolver. Ele revela que, ao longo de milhões de anos, a superfície do planeta mudou devido a meteoros, tempestades de areia e fluxos de lava, ocultando o que eles não podiam ver. Luke liga o computador, mostra o rosto humanoide e reproduz o som que ouviram antes, acreditando ser a chave do mistério. Ele informa que os sons formam símbolos matemáticos e correlaciona com um sistema de coordenadas, revelando um modelo de DNA. Luke acredita que o rosto representa a criatura que o criou, mas observa que o modelo está incompleto, faltando o último par de cromossomos, o que ainda deixa o mistério sem solução. A equipe organiza seus suprimentos, e Terry compartilha o progresso do gerador de oxigênio. Jim, ao derramar balas de várias cores, tem uma intuição sobre a situação e diz a Luke que estão sendo testados para descobrir a sequência ausente. De volta à estufa, onde Luke mostrou a sequência, Jim sugere que o desastre em Marte pode ter sido causado por um protocolo de segurança acionado por um erro. Após refletir, ele tem uma ideia para identificar os tons equivalentes aos cromossomos ausentes e adicioná-los à gravação. O grupo concorda em enviar o astromóvel para transmitir o sinal completo via radar, controlando-o remotamente da base. Quando o astromóvel atinge uma distância segura, a transmissão começa. Após algum tempo, uma luz brilhante surge, seguida por uma abertura no rosto. Terry comenta que parece um convite, e a tripulação decide investigar mais de perto, deixando Phil para continuar trabalhando na nave. Ao entrarem, a entrada se fecha atrás deles e a comunicação com Phil é cortada, indicando que estão presos. Jim verifica o nível de oxigênio e, ao tirar a luva, confirma que a atmosfera é semelhante à da Terra. Surpresos, os astronautas removem os capacetes e conseguem respirar. De repente, uma abertura surge atrás deles, levando-os a uma sala escura com uma enorme projeção tridimensional do sistema solar. Um holograma de um marciano aparece e revela aos astronautas o segredo da origem da vida na Terra.
Muito tempo atrás, Marte era semelhante à Terra, mas um grande asteroide destruiu seu ecossistema. Os marcianos partiram para outra galáxia, deixando uma nave com seu DNA, que foi enviado à Terra e evoluiu para formar a vida no planeta. Assim, os marcianos foram responsáveis pela origem da humanidade. Após assistir à história, Jim, Luke, Terry e o holograma marciano se reúnem ao redor de uma projeção da Terra, que desaparece, sendo substituída por um círculo branco antes que o marciano também desapareça. Jim interpreta isso como um convite para seguir os marcianos até seu novo lar. A comunicação com Phil é restabelecida, e ele informa que a tempestade está piorando e pode engolir a nave. A equipe percebe que uma nave também sairá do rosto, e a contagem regressiva já começou, então precisam se apressar. Terry e Luke correm para a saída, mas Jim se recusa a ir. Ele decide aceitar o convite e viajar na nave até o lar dos marcianos, como sua esposa teria desejado. Luke e Terry respeitam a decisão de Jim e se despedem antes de correrem para fora, onde a tempestade está prestes a engolir a nave e está bloqueando as comunicações novamente. Phil, frustrado, aguarda o máximo possível, mas sem resposta, se prepara para decolar. No entanto, Luke e Terry conseguem atravessar a tempestade a tempo de alcançar a nave, e os três partem juntos em segurança. Jim entra no círculo branco e se encontra em uma cápsula transparente que sobe rapidamente para a nave marciana. Embora entre em pânico ao ver a cápsula se encher de água, logo percebe que pode respirar. Nesse momento, os melhores momentos de sua vida passam diante de seus olhos, deixando-o feliz e preparado para a nova jornada. A seguir, o rosto marciano se transforma em uma coluna de fogo, pela qual a nave que leva Jim sobe em direção à galáxia onde os marcianos foram, enquanto a tripulação na nave observa e lhe deseja boa viagem. Espero que tenham gostado. Até a próxima.